É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Malvadão, que já apresentou aí vários reforços nesta janela de transferência, né? O Emerson Royal, o Saul, Samuel Lino, agora espera Carrascal chegar e tem um super atacante da Liga Italiana, jogador da Fiorentina, que vai ser jogador do Flamengo. Cara, o atacante é muito bom. Acompanhe o vídeo até o final para ficar por dentro. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Flamengo. Pessoal, Globo Esporte de hoje, 30/7, atualizando o noticiário do Malvadão. Bora pro conteúdo. Boa tarde, pessoal. Tá chegando o Globo Esporte, então, e essa aqui é a nossa agenda. Fluminense e Vasco jogam pelas oitavas da Copa do Brasil hoje. O Flamengo joga amanhã. O Botafogo já jogou e se deu bem demais. Bom, o Flamengo joga amanhã contra o Atlético Mineiro e o time não para de se reforçar. Débora Gares, quem é o reforço da vez? Minha amiga, seja bem-vinda. Oi, Mari, tudo bom? Boa tarde para você, querida, todo mundo que nos acompanha. O Flamengo aguarda agora a chegada do meia colombiano Jorge Carrascal. Está previsto para hoje por volta de 4 horas da tarde. Ele chega para fazer exames, assinar contrato e, se der tudo certo, pode inclusive ser apresentado à torcida antes da partida de amanhã. Junto com ele pode ser apresentado também o atacante Samuel Lino. Esse chegou ontem, já fez os exames e treina hoje com o grupo hoje à tarde. Além disso, o Flamengo também está de olho num centroavante argentino, o Lucas Beltrán, pertence à Fiorentina da Itália. O clube italiano já manifestou que aceita negociar. Falta agora convencer o jogador a voltar a atuar aqui no futebol sul-americano. Enquanto isso, o grupo está se preparando para esse jogo de amanhã. O treino é hoje à tarde. Expectativa de retorno dos laterais Alexandro e também Ayrton Lucas, que estão recuperados de lesão. E falando ainda de reforços, ontem o Flamengo apresentou o lateral Emerson Royal. O Richard Souza acompanhou tudo e conta agora pra gente na reportagem. Dizem por aí que o novo lateral direito do Flamengo se parece com um antigo lateral direito do Flamengo. Será? Ah, não. Mano, começa com esse papo onde tem o número que ele usava. Esse número é meu, ó. Emerson Royal e Rodinei já trocaram figurinhas na rede social. O Rodi disse: "Parem de me confundir. Bonito igual eu, difícil." O Emerson respondeu: "Na beleza e no estilo não dá pra você, desculpe, irmão." Fim de comparação. Além da autoestima, da posição e do número da camisa, existem outras semelhanças. Os dois jogaram na Ponte Preta no início de carreira e são figuraças. Em próximo bloco, tamo junto. É o comercial da gelatina. Abra a boca, é Royal. E quando eu era pequeno, eu chorava muito. Aí tem uma tia minha que falava: "Ah, Royal, bocão", porque eu via com o bocão. A história do Rodilindo no Flamengo tá feita, inclusive com gol de título. Emerson curte os primeiros dias. Aos 26 anos, volta ao Brasil depois de 6 temporadas e meia na Europa, com a bagagem de quem jogou em algumas das principais ligas do mundo: Espanha, Inglaterra e Itália. Muita gente falou pra mim que eu tava voltando pro Brasil, que eu ia regressar na minha carreira, e muito pelo contrário. O Flamengo é um time enorme, quero mostrar meu futebol aqui, venho com uma experiência e vou tentar fazer o meu melhor para poder ajudar o Flamengo a conquistar coisas, e obviamente que eu tenho na minha cabeça em voltar para a seleção. Falta menos de um ano para a Copa do Mundo e aqui no Flamengo o Emerson espera estar mais próximo do Mundial. Será treinado por um ex-lateral e já recebeu carta branca do Felipe Luiz. Ele pode me ajudar bastante também nesse meu desenvolvimento aqui dentro do clube. Falou pra mim que eu posso pedalar e ir pra cima. E quando o treinador fala isso pra mim, tem um risco que eu vou todas. O risco de tentar agradar a uma torcida inteira, ele já assumiu. E uma nova paixão também. Quando eu senti o calor da torcida, quando eu vi o estádio, estando do lado do Flamengo, eu falei: como que eu não conhecia isso? Como que eu nunca torci pro Flamengo? Na verdade, a perna treme.
Bom, em jogo atrasado. Jogo no Sport TV 2. E agora a gente fala sobre um time que já foi citado aqui no nosso começo de programa na parte digital, Nuvem de Palavras. Flamengo, reforços, porque ultimamente, Débora Gares, só se fala nisso, né? Flamengo entra em campo na Copa do Brasil, tem duelo contra o Galo, mas dia sim, dia também, apresenta jogador novo, conta tudo. Prazer estar contigo aqui no Taon, Débora. Sou o próximo, tá, MC? 2 minutinhos. Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Prazer é meu de estar interagindo com você. Acho que pela primeira vez no Taon. Muito prazer bacana. Meu. Toda hora reforço. Toda hora reforços chegando no Flamengo, inclusive tem a expectativa de apresentação de mais um, quiçá 2 antes dessa partida de amanhã contra o Atlético Mineiro. Eu tô falando do atacante Samuel Lino, que é a contratação mais cara da história do Flamengo, custou ao clube cerca de 143 milhões de reais. Chegou ontem aqui ao Rio de Janeiro, fez exames e já treina hoje à tarde com o grupo, deve ser apresentado antes dessa partida. O outro que pode participar desse evento de apresentação é o meia colombiano Jorge Carrascal. Esse é aguardado para hoje à tarde. Chegada hoje à tarde aqui no Rio para realização de exames e assinatura de contrato. E aí você imagina, né? Aquele clima de festa com os torcedores vendo que o clube está se reforçando e que vive um bom momento, né, Vini? O Flamengo conseguiu retomar a liderança do Campeonato Brasileiro justamente depois de enfrentar o Atlético Mineiro no fim de semana, aqui no Maracanã também, mais pelo Campeonato Brasileiro. Vitória por 1-0, a torcida está empolgada e quer ver o time repetir uma boa atuação e uma vitória no jogo de amanhã. A outra expectativa é a seguinte, é por reforços caseiros mesmo, jogadores que já estão trabalhando com o grupo. Eu estou falando dos laterais Alexandro e também Ayrton Lucas. Os dois tinham sofrido lesões no jogo contra o São Paulo pelo Brasileirão, ainda no dia 12 desse mês. Já estão recuperados, já estão trabalhando junto com o elenco, então a expectativa é de que eles possam ser relacionados para essa partida, sejam opções para o técnico Felipe Luiz. A gente vai ter essas confirmações mais tarde, porque o último trabalho do grupo visando esse jogo vai acontecer hoje à tarde. Eu falava para você sobre a empolgação dos torcedores, 45 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. A gente tem essa expectativa de casa cheia, de mais de 60 mil pessoas por aqui. As apresentações que a gente espera. E uma última informação, o Emerson Royal, que já foi anunciado e apresentado, ele já está regularizado, tá? Poderia jogar, mas não se tem a expectativa dele jogando, porque ele já admitiu que ainda precisa se recondicionar fisicamente. Essas são as informações por aqui, querido. Eu volto com você. Valeu, um beijo pra você, Débora Gares, bom trabalho. Primeira vez que a gente interage aqui no Taon. A Débora falou sobre o Emerson Royal, ele deixou claro, né? Teve uma lesão ano passado, estava na Europa, ou seja, teve férias, estaria começando uma pré-temporada, então muita calma nessa hora. Mas ó, esse Flamengo, ó, já tem Emerson Royal, Samuel Lino tá chegando, Carrascal também. Por enquanto, até o fim do dia o Flamengo pode anunciar mais alguém. Ó, a gente fala sobre o adversário do Flamengo, o Atlético Mineiro, os dois se Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente do CT do Mengão. Pessoal, o Flamengo aí apresentou oficialmente Emerson Royal, na verdade coletiva do Emerson Royal, novo reforço do Flamengo, já vai estrear, já está no bid, foi regularizado no bid da CBF. Agora o Mengão espera Carrascal, mais um reforço aí, grande reforço para o plantel, para a seleção do Mengão. Pessoal, vamos aqui com o ESPN, trazendo as últimas informações, já deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Agora bora pro conteúdo, pessoal. Royal e o Samuel Lino, que chegaram e já elogiaram a estrutura do clube. Vamos acompanhar. Eu sempre fui flamenguista e não sabia, né? Esse primeiro calor com a torcida foi muito importante para mim, né? A gente sabe anteriormente a dificuldade que foi, né? Eu mostrei o interesse de vir para cá, mas a gente teve uma certa dificuldade para isso ser realizado. Quero agradecer de primeira mão, né, o esforço que o Flamengo fez para me trazer para cá. Estou muito feliz. A torcida é uma torcida que eu já joguei contra e é difícil pra caramba jogar no Maracanã contra o Flamengo. E na verdade a perna treme quando vê o calor da torcida.
Muito boa estrutura, fantástica, a nível europeu e muito mais ainda. Isso me surpreendeu muito. Então, o Atlético está numa fase agora de crescimento e de mudança na parte de estrutura, estão criando uma cidade esportiva e tudo. E hoje sim o Flamengo é melhor que o Atlético de Madrid. Hoje a estrutura que tem, o tamanho, todo o campo, tudo hoje é maior que o Atlético de Madrid. É legal, então, o Samuel Lino ali com a TV do Flamengo, com o amigo João Guilherme, elogiar a estrutura do Flamengo atual, penso eu que não surpreende. Agora, dizer que está maior ou melhor que a do Atlético de Madrid, a mim me surpreende. Não, foi o primeiro a falar isso. O Saúl falou isso semana passada. Mas os dois vieram de lá. Alguns clubes... E normalmente, o que eu penso, pelo menos, é que os clubes europeus, ainda mais um clube como o Atlético de Madrid, está sempre disputando Champions e chegando, e etc. e tal, tem uma estrutura melhor que a dos brasileiros. A dos brasileiros tem crescido, né? Não conheço a estrutura do Atlético de Madrid. O Hoffman, que vive lá, talvez qualquer dia desse participando com a gente possa trazer mais detalhes. Mas imagino que passe pelo fato da estrutura do Flamengo ser bem recente, né? Foi inaugurada há pouco tempo, talvez já com avanços que uma estrutura, imagino, mais antiga, um pouco mais antiga do Atlético de Madrid não tenha. Estou aqui conjecturando. Mas por muito tempo os clubes europeus negligenciavam um pouco estrutura de CT, né? Nem era tão cultural ali. Quando começaram a estabelecer, vários ficaram para trás. Eu lembro que no CT do PSG, na época que já tinha Ibrahimovic, Thiago Silva, os caras reclamavam e iam fazer trabalhos fora porque a estrutura do CT não atendia, não era ideal. É claro que todo mundo foi evoluindo. O Saúl até fala que a estrutura do Flamengo para ele é mais próxima até do Chelsea, que foi um clube que investiu bastante também em CT nos últimos anos. E é claro, o Flamengo tem um investimento alto no Ninho do Urubu, conseguiu ali uma estrutura que chama atenção e usa até como trunfo também em contratações de jogador. Já alguns jogadores utilizaram as instalações para se recuperarem de lesões, né, jogadores de outros clubes. Então é importante para o clube dar esse salto também. O problema no Flamengo é que a estrutura, muitas vezes, não era tão bem utilizada como deveria, né? Faltava esse passo de profissionalização, de integração dos setores, de ter um direcionamento mais científico e vejo que o Flamengo está indo por esse caminho agora. E as contratações que chegam, né, são muito impactantes, porque você pode tentar ali desqualificar de alguma maneira, né, torcedores rivais, tentarem diminuir as contratações, mas eu vejo que as três, né, esse pacote aí com Emerson Royal, Saúl e Samuel Lino, são todas contratações de impacto. E até o Emerson Royal, que tende a ser um cara ali, até pela comparação com o Rodinei, tratado como mais folclórico, é um jogador que já jogou no Tottenham, no Milan, que tem uma experiência já em seleção brasileira. O Emerson Royal perdeu a grande chance da carreira dele. Ele tinha tudo para ir para a Copa de 2022. Por causa daquela expulsão contra o Equador, ele acabou, a comissão técnica do Tite ali ficou meio chateada com a atitude, né? Não esperava isso de um jogador com a experiência dele. Ele acaba sendo preterido, mas estava ali no grupo. Jogou muitos jogos de eliminatória. E pensando em futebol brasileiro, por mais que ele não tenha ido tão bem nos últimos anos, né, no futebol europeu, mas chega com condição de, no mínimo, brigar pela titularidade com Varela e, em muitos momentos, vai jogar, que é um lateral de mais apoio, de mais ofensividade. E Samuel Lino, para mim, quem acompanhou o Samuel Lino no futebol europeu e no Atlético de Madrid, dispensa apresentações. É verdade que no último ano não foi o Samuel Lino do auge no Atlético de Madrid, mas você não pode taxar um jogador só por uma temporada na carreira. O Saúl foi para o Sevilha e é normal que renda menos num clube como o Sevilha, que não é mais protagonista no cenário europeu. Mas os três jogadores, qualquer outro clube que trouxesse um deles, geraria ali apresentaria com pompas e com tapete vermelho, porque são jogadores muito bons, jogadores com mercado no futebol europeu,
que chegam em momentos em que ainda podem dar muito retorno, chegam jovens, né? O mais velho é o Saúl, que está na faixa de 30 anos, mas ainda assim com muita lenha para queimar. Então vejo as 3 contratações do Flamengo de uma vez só, de uma tacada só, certeiras pela necessidade do time. O time titular fica mais forte com essas contratações, você dá mais repertório, até o Breiler falava, o Emerson Royal é um lateral mais ofensivo do que o Varela, assim como era o Wesley, então você mantém essa característica. Do Emerson Royal é legal destacar, quando ele vai para a Europa, ele vai numa contratação casada de Betis e Barcelona, que ele ia jogar primeiro no Betis. Quando ele vai para o Barcelona, ele já é vendido imediatamente, não porque estava mal, ele estava muito bem. Só que o Barcelona, com toda a crise financeira que tinha, precisava fazer caixa e aí pintou a oportunidade de ir para o Tottenham, por isso que ele é negociado. Não teve o destaque que se imaginava, acho que a melhor passagem dele no futebol europeu foi no Betis, mas ainda assim é um cara que alcançou seleção, que poderia ter ido para a Copa. Para o nível do Brasil, acho que ele vai entregar demais, dando essa possibilidade. O Samuel Lino é um jogador que também alcançou um grande patamar, ainda que não veio da melhor temporada. Gosto do fato que sem bola vai entregar também demais, o que é importante na equipe do Felipe Luiz. Não à toa, muitas vezes o Atlético jogando com linha de 3, ele era ala também, podia ser ala ou ponta, então mostra o quanto que ele também tem a questão do comprometimento sem a bola. Aí você pode jogar com o Luiz Araújo na direita e o Samuel Lino na esquerda, tendo o Saúl jogando como um segundo volante, por exemplo, com o Jorginho nesse primeiro momento, pensando no sem o Pulgar. Voltando o Pulgar, você pode ter um time para ter mais a bola, com o Saúl fazendo uma característica, não ele como jogador, mas no posicionamento parecido com o Gerson, aberto na direita, mas sendo meio campista para jogar mais por dentro, canhoto, com o Pulgar e o Jorginho, por exemplo, e aí tendo ou o Samuel Lino ou o Luiz Araújo. Então, você oferece repertório para jogar de diferentes formas com esses jogadores. Eu acho que eles chegam para ser titulares ou para brigar pela titularidade, sem dúvida, mas dando esse repertório também. Então, são movimentações muito fortes, assim, muito contundentes, e quem pode pensar, falaram da boca para fora em relação à estrutura do Flamengo. A gente não pode esquecer que o Saúl é muito ídolo no Atlético de Madrid. Tem mais de 400 jogos, ganhou o título de La Liga, foi vice-campeão de Champions. Então, assim, não ia falar da boca para fora. Tem mais um para encaixar isso tudo que vocês dois falaram aí, Breiler e André. O Carrascal. Inclusive, informação oficial do Flamengo que ele desembarca no Aeroporto Internacional do Galeão hoje, 15h50. Desembarque do atleta no Aeroporto Internacional Tom Jobim está previsto para as 15h50. Amanhã, Carrascal vai passar por exames médicos, né, na quinta-feira, e seguirá para encontro com o diretor técnico de futebol, José Boto, no CT, no Ninho do Urubu. Assim que o contrato for assinado, todos os bastidores da chegada estarão disponíveis nas redes sociais oficiais do clube e na Flamengo TV. Então acrescenta mais um aí, viu, André? Pode pôr na lista. É isso aí, pessoal, e vamos para mais uma notícia. Samuel Lino apresenta credenciais e explica a decisão de voltar ao Flamengo, o maior clube do mundo. Sei a responsabilidade e o peso dessa camisa, diz atacante que já jogou na base rubro-negra. Contratação de maior impacto do Flamengo na janela, Samuel Lino chegou ao Rio de Janeiro na última terça-feira, fez os exames médicos, assinou contrato até o fim de 2029 e já deu sua primeira entrevista como jogador rubro-negro. O atacante de 25 anos, que já tinha uma passagem pelas categorias de base rubro-negra entre 2017 e 2018, explicou a decisão de voltar e destacou o papel do técnico Felipe Luiz na negociação. Já vinha tendo conversas com clubes da Europa e tudo, eu não esperava e o Flamengo veio com força. E quando o Flamengo vem com força e boas condições, é muito difícil dizer não, porque é o maior clube do mundo. Foi a mão do Felipe Luiz, o José Boto, também e toda a minha família e empresários. Todos estiveram de acordo em aceitar essa proposta, que fosse bom voltar para casa, perto da família também. Isso foi muito importante, disse o reforço ainda no aeroporto em entrevista ao Flamengo TV, canal oficial do clube no YouTube. O atacante teve uma curta passagem pelo time sub-20 rubro-negro, quando estava emprestado pelo São Bernardo e era chamado só de Samuel. Foram cerca de 15 jogos e 1 gol durante 1 ano e meio, mas já o habituou ao peso da camisa.
Tive 1 ano e meio jogando nas categorias de base do Flamengo e sei a responsabilidade e o peso dessa camisa, que é gigantesca. Samuel Lino estava no Atlético de Madrid, clube espanhol que estava na Copa do Mundo de Clubes da FIFA dos Estados Unidos. O atacante, que chegou a ser eleito o melhor jogador do time no meio do ano passado, foi comprado por 22 milhões de euros, cerca de 141 milhões, e se tornou a contratação mais cara da história do Flamengo. Ele também atribuiu sua decisão de voltar para conquistar títulos. Também vim para o Flamengo porque é um clube que está lutando por títulos e meu objetivo, meu sonho é ganhar títulos com a camisa do Flamengo, afirmou, rasgando elogios também à estrutura profissional do Ninho do Urubu. É isso aí, torcida do Mengão, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Valeu!